Muito bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Quero inicialmente cumprimentar os eminentes colegas que fazem parte desse sodalício, cumprimentar o Dr. Pedro Puxain, que também integra o Ministério Público e atua diretamente no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, sendo hoje a sua última sessão, porque o Dr. Pedro vai iniciar uma nova etapa na sua vida profissional e, ao final da sessão de julgamento dos processos contidos na pauta de julgamento, nós faremos aqui algumas referências com relação à atuação do Dr. Pedro e homenagem até pelo tempo que nos prestou relevantes serviços eleitorais. Na mesma oportunidade, ou seja, ao final da sessão, faremos também nessa mesma linha de homenagem ao Dr. Iali Sabo Mendes, que integrou também a nossa Corte Eleitoral na condição de juiz substituto. E aos que saem, aos que chegam. E nós estaremos, então, também fazendo aqui referências ao início da sua atuação perante o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, dos dois juízes substitutos mais recentes, o Dr. Pércio Landim, na categoria jurista, e Dr. Edson Reis, na categoria juiz de direito. Estas referências serão feitas ao final da sessão dos processos que estão em pauta nesta manhã. A ata da sessão anterior fica aprovada diante da ausência de manifestação em sentido contrário. Será adiado, e esse adiamento já está agendado, a continuação de julgamento para a próxima quinta-feira, o 1.2 da pauta, que é o PJE 0600233, trata-se de uma representação por conduta vedada a agente público, eleições de 2016. Este processo é da relatoria do Dr. Jackson Coutinho e se encontra com um pedido de vistas ao desembargador Sebastião Barbosa Farias. Este, então, fica anunciado o adiamento. Temos aqui um pedido de preferência com sustentação oral, que, em função do nosso regimento interno, prefere a todos os demais. 1.4 é o PJE 00098. Trata-se de uma prestação de contas de partido político, exercício financeiro de 2015, Partido da República PR de Mato Grosso, ou seja, requerente ao PR através da sua Comissão Provisória Estadual de Mato Grosso. A relatoria destes autos é do Dr. Bruno de Oliveira Marques, a quem passo a palavra. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional eleitoral, doutora Natália, advogada do prestador, que fará sustentação oral. Cuida-se de prestação de contas anuais do Diretório Estadual do Partido da República, PRMT, relativas ao exercício financeiro de 2015. Protocolado em 6/5/2016, ou seja, quase 5 anos, identificou-se de início a ausência de demonstração do resultado do exercício para a necessária publicação no Diário da Justiça, intimando-se a grei partidária para manifestação. No entanto, o prazo transcorreu em habeas, conforme atesta a certidão de folhas. Em sequência, remetidos os autos à CCIA, restou consignado no relatório preliminar de exames que o encaminhamento à Justiça Eleitoral ocorreu após a data limite para entrega, qual seja 2/5/2016, e ponderou-se pela realização de diligência junto ao partido e responsáveis a fim de prestar esclarecimentos e apresentação dos documentos ausentes, elencando as peças contábeis indispensáveis e complementares. Fixado o prazo de 20 dias para cumprimento, na forma do artigo 34, parágrafo 3º da Resolução 23432/2014, sobreveio pedido de dilação de prazo, justificado pela ausência do presidente do diretório, sendo deferida a concessão adicional por igual período. As folhas 126238 foram juntados os documentos apresentados pelo prestador. A par destes, a CCA manifestou-se por novas diligências, consistências enumeradas pela informação tal. A unidade técnica solicitou ainda ao setor competente deste tribunal a publicação das contas e disponibilização digital do balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício 2015. Fixado o prazo de 30 dias para cumprimento pelo diretório do despacho de folhas 363,
na forma do artigo tal, da resolução tal, o partido se manifestou-se às folhas, postulando pela prorrogação do prazo por mais 30 dias do que foi deferido. Adiante, as folhas, a agremiação relatou que, mesmo com o deferimento do pedido, não localizou a documentação, sob a justificativa de que os registros solicitados compreenderam mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Federal no escritório de contabilidade responsável. Afinal, requereu análise de mídia disponibilizada pela instituição policial na prestação de contas número 2784 de 2014. Autorizada a providência, a Secretaria Judiciária certificou a existência do DVD, porém atestou que não foi possível a realização de cópia devido ao fato de estar em branco. Reiterada a intimação do prestador de contas para o cumprimento dos apontamentos constantes no relatório técnico de exames, foi certificado o decurso do prazo sem manifestação mediante certidão de folhas. Em continuidade ao rito, a CCIA apresentou seu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas, haja vista a persistência de todas as 26 impropriedades e irregularidades listadas no relatório, compreendendo a regularidade e lisura da prestação. A douta PRE acompanhou o opinado, ressaltando a inércia da agremiação na apresentação de documentos essenciais e que as omissões identificadas inviabilizaram por completo a atividade fiscalizatória desta justiça. Determinei a retirada do feito de pauta para julgamento, convertendo em diligência, determinando a remessa dos autos ao órgão técnico para esclarecer acerca de eventual verificação de utilização de recursos de origem não identificado pela agremiação, ocasião em que a CCA ratificou os apontamentos anteriores, afirmando não haver recurso de origem não identificado. Com nova vista dos autos, a douta PRE ratificou o parecer. Considerando que sobreveio a resolução 23.604, aplicando seus processos em curso, determinei a abertura de vista às partes para apresentação de alegações finais. O órgão partidário, uma vez mais, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. A douta PRE opinou pela desaprovação das contas, ratificando uma vez mais o parecer. Sobreveio o pedido de dilação de prazo, com esteio no artigo 37, parágrafo 11 da Lei 9.096, visando a apresentação de documentos e saneamento de irregularidades na presente prestação de contas, o que foi indeferido por esta relatoria em razão da preclusão. A Secretaria Judiciária certificou que transcorreu em ambos o prazo para manifestação. Em nova incursão nos autos, a GREI juntou aos autos, nos IDs tais e tais, juntou petição nos IDs tais e tais, acompanhada de documentos. É o relatório, senhor presidente. Passa, então, a palavra à douta advogada para fazer sua sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos. Dá para ouvir? Sim, estamos ouvindo. Ok. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores membros, excelentíssimo senhor procurador eleitoral, digno senhor relator. De início, faz-se necessário apontar a questão preliminar no que diz respeito à nossa juntada de documentos protocolados nos IDs 38, 96, 969, 72 e seguintes. O excelentíssimo senhor relator decidiu no ID 367, 9272 pela impossibilidade de juntada posterior de documentos. Todavia, excelências, o artigo 36, parágrafo 11 da Lei 9.096 estabelece que os órgãos partidários poderão apresentar documentos hábeis para esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear irregularidades a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado a decisão que julgar as prestações de contas, tratando-se, pois, de regra processual e não de julgamento. Tal norma se aplica de pronto, imediatamente, em todos os processos de prestação de contas anuais, independente do exercício financeiro. Ressalta-se ainda que o PL está sob nova administração e tentando sanear as contas passadas e estabelecer novas rotinas para o futuro. No entanto, a pandemia prejudicou bastante a obtenção de documentos antigos, especialmente os bancários.
razão pela qual só posteriormente tivemos oportunidade de juntar aos autos tais documentos. Dessa maneira, então, pedimos que este tribunal pleno se manifeste sobre a validade de tal documentação e, por conseguinte, a aplicação do citado parágrafo 11. Sobre o mérito em si, o partido admite que realmente houve esse atraso na juntada de documentos e que a contabilidade estava bagunçada por notórios acontecimentos relacionados ao antigo contador do partido, até o exercício financeiro em julgamento. Aliás, desde 2014, as contas bancárias do partido estão bloqueadas por força de decisão na ação cautelar número 173483 de 2014, o que compromete gravemente a vida partidária do Partido Liberal de Mato Grosso. Esse bloqueio interfere em todas as questões apontadas nos pareceres técnicos da CCIA. Esse processo cautelar ainda está em trâmite no gabinete do excelentíssimo doutor Gilberto Bussic, estando pendente de apreciação o pedido de levantamento de tal bloqueio das contas. Entretanto, excelências, o partido afirma que vem tentando colocar suas contas em ordem, e prova disso é que, já este ano, já ter protocolado suas contas de maneira regular, com toda a documentação necessária. Ainda em ressaltar que neste exercício financeiro em questão de 2015, o partido não recebeu recurso de fundo partidário, nem de nenhum outro recurso público, o que indica a presença de meras irregularidades formais. Diante de todas essas peculiaridades que acabei de citar, o partido requer que as contas sejam aprovadas com ressalvas, permitindo que seja restabelecida a organização tão logo quanto possível, inclusive aplicando o parágrafo 9º do artigo 37 da Lei 9.096. Se for o caso. Agradeço a atenção de todos, muito obrigada. Cumprimento a doutora advogada e já passa, então, a oitiva do Ministério Público Eleitoral. Muito obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, assim como também ao doutor relator deste feito, doutor Bruno de Oliveira Marques, em nome de quem cumprimento os demais julgadores. Cumprimento também a doutora advogada, doutora Natália Paredes, por sua sustentação, e os servidores da casa. Senhor presidente, nada obstante as razões expostas pela doutora advogada, não vislumbro razões para retificar o parecer escrito lançado nos autos. Por este simples motivo, ratifico nesta oportunidade no sentido da desaprovação das contas. Muito obrigado. Ratificado, retorno então a palavra ao doutor relator. Muito bem, senhor presidente, eminentes pares. Conforme relatado e assentado pela doutora Natália, que seguramente doravante irá regularizar, assim como fez com a prestação de contas do Partido Verde, né, doutora Natália? Existiam diversas contas não prestadas que Vossa Excelência, de diversos exercícios que Vossa Excelência regularizou. Esperamos que doravante Vossa Excelência, com a competência que já demonstrou, faça em relação ao Partido da República. Porquanto, como assentado no relatório, desde o ano de 2007, o partido vem tendo as suas contas desaprovadas, demonstrando com a devida vênia uma desídia para com a Justiça Eleitoral e também para com a transparência que deve pautar a aplicação de recursos, sejam eles públicos ou privados, na aplicação desses recursos pelas agremiações partidárias. Nós temos, portanto, 26 irregularidades graves nessa prestação de contas, ausência de documentos indispensáveis, que renderam ensejo a emissão de parecer pela CCIA, pela desaprovação, assim como pela douta Procuradoria Regional Eleitoral. No que tange à aplicação do artigo 37, parágrafo 11 da Lei 9.096, como pontuou a doutora Natália, no sentido de que a qualquer tempo o partido pode, enquanto não transitado em julgado, juntar documentos tendentes a esclarecimento de fatos, eu assento, como bem sabem os eminentes pares, que a resolução TSE que trata da norma, ela tem um parágrafo
que preceitua que é possível a qualquer tempo se juntar documentos, evidentemente, desde que não tenha incidido sobre essa faculdade a preclusão. Na hipótese em julgamento, como eu relatei a Vossas Excelências, o partido, a Justiça Eleitoral, desde 2016, tem dado oportunidade ao partido para sanar as irregularidades, ou para sanar as irregularidades apontadas pelo órgão técnico. E veja, eminentes pares, que nós estamos batendo 5 anos. 5 anos nós temos a prescrição. Então, se nós acolhermos esses documentos juntados, nós vamos ter que dar praticamente início ao procedimento, o que renderá ensejo a impossibilidade de julgamento das contas, em razão da provável incidência da prescrição. Os documentos foram juntados em sede depois de escoado o prazo para alegações finais, depois de escoado o prazo, que o partido deixou transcorrer em autos, razão pela qual me parece que a preclusão resta evidente. Deles, portanto, não conheço. No que tange às irregularidades, eminentes pares, a CCIA traz aqui a ausência ou inconsistência de peças obrigatórias, como balanço patrimonial comparativo 2014-2015, demonstrativo de receitas e despesas e das transferências recebidas. A ausência dessas documentações imprescindíveis. Traz ainda livros diários de razão de razão apresentados sem os requisitos mínimos necessários. 5.3. Inúmeras irregularidades de ordem grave e relevante no tocante às informações relativas ao ingresso de receitas no exercício de 2015. Registro, eminentes pares, que eu não estou determinando a devolução de recursos, uma vez que, como ficou esclarecido, inclusive com diligência deste relator, não houve a identificação de recursos de origem não identificada e tampouco de origem de recursos públicos na contabilidade do partido. Com essas considerações, eu estou, Vossa Excelência tem o voto em mãos, eu estou julgando desaprovadas as contas anuais do Diretório Regional do PR relativo ao exercício de 2015. E em virtude da gravidade das circunstâncias motivadoras da desaprovação, fixo o prazo de 6 meses de suspensão para o recebimento de cotas do fundo partidário, como medida sancionadora, na forma do parágrafo 2º do artigo 48 da Resolução 23432/2014 e parágrafo 3º do artigo 37 da Lei das Eleições, com a redação vigente à época da prestação de contas. Registrando que a sanção é pelo período de 1 mês a 2 meses, mas estamos fixando aqui no patamar médio de 6 meses. É como voto, senhor presidente. Vota o doutor Jacques Coutinho. Senhor presidente, pelo relatório do doutor Bruno, até pela fala dele, ele disse que o partido ele vem a todo momento tentando organizar as contas partidárias, até porque vinham de um outro presidente, de outro diretório. A única coisa que eu vou discordar do doutor Bruno aí é com relação à sanção de 6 meses. Eu voto para aplicar uma sanção de 3 meses, para a gente não inviabilizar a atividade partidária. Tá? É como voto. Como vota o doutor Gilberto Bussic? Presidente, eu acompanho o relator, ressalvando que o partido pode depois pedir a regularização das contas, né? Depois de cumprir todas as determinações, ele pede a regularização. Por isso eu acompanho o relator. Como vota o desembargador Sebastião Barbosa? Com o relator. Sebastião Monteiro. Oi, relator, presidente. Senhor Fábio Henrique. Acompanho o relator, presidente. Dado o tribunal, a unanimidade de votos, desaprovou as contas do partido nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial.
Presidente, pela ordem, posso fazer um requerimento? Será que teria como constar a ressalva do parágrafo 9º do artigo 37, que veda que a suspensão ou desconto no segundo semestre do ano no qual haja as eleições seja expressamente consignada na parte dispositiva da decisão, por favor? Se me permite, senhor presidente, se me permite. Pois não, claro. É uma determinação ex lege, decorre da lei, tá? Mas eu não vejo problema não, doutora, tá? Decorre da lei, não é possível que se suspenda, né? Obviamente, no caso, há o óbice da medida cautelar, como Vossa Excelência apontou, mas eu não vejo essa necessidade, mas não me oponho também, senhor presidente. Eu posso fazer essa anotação. Obrigada. Os demais colegas aprovam também essa inserção desse tópico? Então fica aprovado também isso aí, mas o próprio relator vai fazer referência à inserção desse tópico, né, doutor Bruno? Só para ficar bem consignado. Sim, senhor presidente. No fechamento, ok? Muito obrigado, doutora Natália. Um bom dia para a senhora. Obrigada, bom trabalho a todos. Então, como dito, 1.1, continuação de julgamento, PJE 0601775. Trata-se de uma ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico, cargo de deputado federal, eleições gerais de 2018. Requerente nesses autos é a Procuradoria Regional Eleitoral, tendo como litisconsorte a Gisela Simona Viana de Souza. Também como litisconsorte o Partido Republicano da Ordem Social, PROS, e, como requerido, o Neri Geller. Relatoria desses autos, desembargador Sebastião Barbosa Farias. Já analisamos várias preliminares, é de todos conhecida. Nós estamos já na parte meritória, onde houve o pedido de vista do doutor Gilberto Bussic, a quem tenho a honra de passar a palavra. Só para fazer referência que está inserido na sala, já vejo aqui o doutor Caldeira, Flávio Caldeira. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Como dito, então, passo a palavra ao doutor Gilberto Bussic. Senhor presidente e eminentes pares, pedi vista dos autos para me aprofundar sobre o ponto crucial trazido pela divergência consistente na ampliação dos limites objetivos traçados na causa de pedir da petição inicial, cujas bases alargadas serviram de fundamentação pela procedência da ação. Em consulta exordial, constatei que a ação foi intentada amparada nas seguintes causas de pedir. 1. Doações financeiras na ordem de R$ 942 mil realizada pelo investigado por meio de sua conta pessoal em favor de outros candidatos ao cargo de deputado estadual, cujo montante, quando somado aos demais gastos de campanha do doador, totalizou R$ 2.412.000, excedente ao limite de gastos descrito no artigo 6º, inciso 1 da resolução do TSE 23.553 de 2017 para o cargo de deputado federal. R$ 2,5 milhões. 2. Imputação de doações financeiras visaram formar a conhecida dobradinha de candidatura estadual com federal, de modo que o poderio econômico do investigado o colocou em situação vantajosa, conquistada ilegalmente no prélio de 2018. Com a emenda da petição inicial, o investigante, ao traçar um paralelo entre os conceitos receita bruta e rendimentos brutos, trouxe aos autos uma terceira causa de pedir, ao aduzir que os valores doados pela pessoa física do investigado excederam o limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano calendário de 2017, em desacordo com o permitido pelo artigo 23, parágrafo 1 da Lei 9.504 de 97.
Em 10/6/2019, o investigado apresentou contestação, defendendo-se dos fatos e fundamentos jurídicos narrados na inicial e nas respectivas emendas. Após quebra de sigilo bancário e fiscal do investigado e do seu filho Marcelo Geller, constatou-se que em 2018 houve intensa movimentação financeira entre as contas bancárias de Neri Geller e de seu filho Marcelo Geller, sendo que verificou-se nas contas bancárias deste último expressivas entradas financeiras advindas de pessoas jurídicas. Esse novo contexto fático, revelado apenas ao final da instrução processual, levou o Ministério Público Eleitoral a aduzir a existência de uma triangulação entre o investigado, seu filho e os supostos doadores de campanha, no caso pessoas jurídicas que, nos termos da legislação, são fontes vedadas de custeio de candidaturas. Não há dúvida de que tais ilações, sob o argumento de que aprofundaram a investigação sobre os fatos narrados na petição inicial, na verdade, também trouxeram ao processo fatos supervenientes não aduzidos na inicial e respectivas emendas. A descoberta de ingresso de numerário advindo de pessoas jurídicas na conta bancária do filho do investigado não faz prova sobre os fatos já existentes, narrados na pretensão inicial, mas configura um fato novo que, mesmo que tenha alguma conexão com o suposto abuso de poder econômico relatado na peça vestibular, amplia a causa de pedir e agride a estabilidade objetiva do processo. E para o nobre relator, as transferências realizadas entre as contas do investigado e seus filhos, aliadas aos robustos créditos realizados na conta deste último pelas pessoas jurídicas Seara Alimentos, Bung Alimentos e Mutum Indústria, foram fatos essenciais e determinantes para a constatação da prática ilegal de Caixa 2 e a arrecadação ilícita, desaguando na procedência da presente ação de investigação judicial eleitoral. Assim, Excelência, como bem pontuado pela divergência, a decisão cassatória exacerbou os limites delimitados na causa de pedir, em clara ofensa ao princípio da congruência da adstrição, pelo qual a formação da convicção judicial, também em sede eleitoral, elabora-se livremente, mediante a apreciação do acervo probatório trazido aos autos, mas nos limites da moldura fixada no pedido posto na inicial da demanda. Rodrigo Lopes Illi, doutrinador eleitoral, aduz que, ao discorrer sobre os fatos que dão amparo à pretensão veiculada a uma demanda civil eleitoral, a parte delimita a resposta a ser prestada em uma decisão judicial. Assim, deve haver uma correlação entre o que a parte requer e o pronunciamento do Poder Judiciário ao solver a lide. Ademais, ainda que se entenda que os fatos supervenientes descobertos a partir da quebra de sigilos sejam decorrentes de fatos inicialmente narrados pelo Ministério Público Eleitoral e, assim, não tenham expandido a causa de pedido inaugural, é preciso ter em mente que suposta doação realizada por pessoas jurídicas em favor do investigado, seja para custear sua própria candidatura, seja para custear outras candidaturas, não restou cabalmente comprovada nos autos. Isso porque, presidente, eu verifiquei que uma das doações foi feita antes da campanha, antes de começar a campanha eleitoral. Está nos autos que as doações, se não me engano, foi da Bung, ela foi feita anteriormente. As movimentações financeiras descortinadas com a ruptura do sigilo bancário revelam-se como indícios de irregularidade sem provas contundentes, de que houve um financiamento ilícito de campanha por parte de pessoas jurídicas, até porque não houve um aprofundamento na investigação sobre tais fatos, gerando também afronta aos postulados da ampla defesa contraditória devido ao processo legal. Com essas considerações, senhor presidente, peço vênia ao nobre relator e ao combativo Procurador-Geral Eleitoral para acompanhar a divergência. É como voto. Sequência de votação. Sou eu na sequência. Eu acompanhei os debates e pedi para a minha assessoria também fazer um levantamento, acompanhar todo a tramitação do feito e alguns pontos que eu precisava de esclarecimento.
e eu tenho um voto escrito bastante reduzido também. Vou fazer a leitura para referência do meu posicionamento. Nobres pares, acompanhei atentamente o consistente e muito bem elaborado voto do digno relator, o qual se mostrou muito focado na finalidade da norma eleitoral, desde sua matriz constitucional, Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 9º, que determinou a edição de lei complementar com o fim de, entre aspas, proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico, fecho aspas, até a efetivação da referida medida mediante a edição da Lei Complementar 64/90, que define a ação de investigação judicial eleitoral como instrumento processual hábil para coibir e punir tais abusos. Penso que nesses autos, de fato, há fortes indícios da utilização desproporcional de recursos financeiros com finalidade eleitoral indevida, que macula o objetivo primordial de uma disputa moldada pelos princípios do regime democrático. E isso, mesmo considerando que a política se faz com alianças nem sempre ideologicamente alinhadas, porque nosso sistema político não exige propriamente tal similitude de contornos ideológicos, o que fragiliza a força das agremiações em benefício de nomes de pessoas. Ou seja, o aspecto pessoal de cada concorrente ao cargo público eletivo ainda prevalece sobre o contexto maior de uma proposta partidária, enfraquecendo ou minando a ideia de uma fidelidade partidária de fato, vinculada a ideias e programas mais abrangentes definidos pelos órgãos de estatura maior do partido. Este não é, entretanto, o cerne da questão posta no feito. No que importa ao desfecho desses autos, além desses indícios de desigualdade econômica abissal na disputa eleitoral de que estamos tratando, que infelizmente não constitui fato único em nosso país, o que motivou o digno relator à feliz analogia do desigual combate bíblico entre Davi e Golias, tenho que há outro fator também importantíssimo, apontado pelo ilustre relator, que diz respeito ao contundente princípio de prova quanto à ilícita doação de recursos de pessoa jurídica para a campanha eleitoral. A triangulação irregular de recursos financeiros demonstrada pelo relator em seu voto a indicar a utilização da conta bancária do filho do investigado como instrumento de lavagem, isto é, de tentativa de regularização da origem ilícita de valores que foram utilizados na campanha eleitoral, não importa se própria ou de outrem, mostra-se absolutamente incompatível com a moralidade que se exige de candidatos que pretendem gerir a coisa pública em qualquer dos poderes da República. Contudo, apesar dessa feição nada republicana dos procedimentos adotados pelo investigado, não pode o Poder Judiciário avançar além do que prescrito no ordenamento jurídico, sob pena de proceder a outro tipo de ilicitude, tão grave para a democracia quanto aquela que pretende punir. Muita cautela deve ter o julgador para não incidir em prolação de decisão extra ou ultra petita, porquanto, em nosso sistema processual vigora o princípio da adstrição ou da congruência, pelo qual é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. CPC, artigo 492. Assim, cabe ressaltar que o autor ministerial descreveu na petição inicial uma série de doações que foram feitas pelo investigado Neri Geller, na condição de pessoa física e também como candidato, algumas das quais reputou irregulares, porque teriam destoado do limite legal, ou melhor, porque teriam consistido abuso de seu poder econômico, afetando ilicitamente a lisura do pleito. O doutor relator, por seu turno, após autorizar a quebra do sigilo fiscal e bancário do investigado e posteriormente de seu filho, concluiu ter havido ilícita manobra do investigado quanto aos valores que doou a outros candidatos, consistente em receber valores da conta bancária de seu filho, o qual, por sua vez, recebera de pessoas jurídicas, o que seria vedado pela legislação eleitoral. Em outros termos,
a quebra de sigilo bancário do investigado e de seu filho trouxe à tona uma série de manobras financeiras que o relator considerou ilegais, porquanto teriam demonstrado que no mesmo dia ou no dia seguinte ao depósito na conta corrente do filho, proveniente de conta de pessoa jurídica, na mesma quantia ou próximo disso, este transferiu para a conta do pai, o qual efetuou doação para os candidatos referidos na inicial. Contudo, pelo princípio da congruência, não pode o julgador condenar o réu por fatos sobre os quais não lhe foi dado o direito de se manifestar, de sobre eles exercer o direito à ampla defesa no sentido mais dilatado do princípio do devido processo legal. E ainda que se considere a extensão mais flexível considerada ou conferida pelo Código do Processo Civil ao princípio da adstrição, consistente na interpretação do pedido segundo o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, CPC artigo 322, parágrafo 2º, ainda assim, não se mostra factível possa o magistrado avançar para condenar o réu sobre fatos que não constaram da petição inicial e sobre os quais ele não exerceu o seu direito de defesa. Nesse sentido, e já caminhando para a conclusão de meu voto, tenho por necessário destacar 2 pontos muito importantes neste julgamento. Inicialmente, solidarismo com a perspicácia e a justa preocupação do autor ministerial, que bem soube destrinchar a manobra eleitoral conduzida pelo investigado, o qual utilizou sem pudor todo o seu poderio econômico em favor de sua campanha eleitoral. Tanto de forma direta, o candidato Neri Geller doou para sua própria campanha quase no limite legal para o cargo a que concorreu, quanto de modo indireto, a pessoa física Neri Geller doou vultosas quantias para vários candidatos ao cargo de deputado estadual. Nas palavras do próprio autor, o investigado praticamente exauriu ambos os limites fixados, geral e abstratamente, às pessoas físicas e aos candidatos, e isso constitui, entre aspas, robustos indícios de cooptação da política pelo poder econômico, fecho aspas. Entretanto, utilizo-me das conclusões do doutor relator, as quais adoto como fundamento de minha decisão no sentido de que, apesar dos alegados indícios de irregularidade e de sua possível censura no campo ético, não logrou o autor ministerial demonstrar com provas robustas que houve propriamente desvio de finalidade, ou melhor, abuso de poder nas doações efetuadas pelo investigado, conquanto utilizou-se de subterfúgio que o próprio sistema legal permitia, nos termos em que respondida à consulta 44/54 do Distrito Federal pelo colendo Tribunal Superior Eleitoral. Em outros termos, se a legislação eleitoral não proibia a prática concomitante de doação pelo candidato, pessoa jurídica, e pela pessoa física, não se mostra ilícito ao Poder Judiciário impor sanção não prevista pelo ordenamento jurídico, sob pena de se imiscuir indevidamente na função legislativa. Neste contexto, acompanho o voto do doutor relator, julgando improcedente o pedido deduzido na inicial no tocante ao tema abuso de poder econômico. Por seu turno, no que diz respeito à suscitada ilicitude apontada pelo ilustre relator, decorrente de utilização de recursos financeiros oriundos de fonte vedada, apesar da demonstração nos autos da triangulação forçada entre pessoas jurídicas, o investigado e seu filho, tenho que tal fato não pode ser objeto de condenação neste momento e nestes autos, porque foge do escopo pretendido pelo autor na sua petição inicial, desvirtuando o princípio da congruência em clara violação ao artigo 492 do CPC. Ainda que se possa recorrer ao quanto permitido expressamente pelo artigo 23 da Lei Complementar 64/90, acerca da extensão dos indícios e presunções para efeito de condenação por abuso de poder, não se pode descurar da necessária observância ao devido processo legal, com todas as garantias correlatas, como a ampla defesa e o contraditório, razão pela qual, em face também da proibição de decisão surpresa, CPC, artigo 10, não se mostra apropriado nem lícito ampliar o alcance da causa de pedir contida na inicial. A propósito, confira-se recente julgado do colendo TSE,
Na parte que se mais interessa no tema, eu destaco o item 5 desse julgado. O princípio jurídico processual da congruência, a distrição ou correlação, estabelece que o pronunciamento judicial fica adstrito ao pedido e à causa de pedir postos na inicial da ação, pela iniciativa do autor, não competindo ao julgador modificar, suprir ou complementar o pedido da parte. 6. A ampliação dos poderes instrutórios do juiz pelo artigo 23 da LC 6490 e pelo CPC 2015 deve ocorrer nos limites pré-definidos como pedido e causa de pedir pelo autor da ação, porquanto cabe às partes descrever os elementos essenciais à instrução do feito e não ao magistrado que não é autor da ação. 7. Uma das garantias processuais mais relevantes integrante do justo processo jurídico é aquela que diz respeito à ciência pela pessoa acionada de todos os fatos e argumentos alegados contra si pela parte promovente. Por isso, se diz que a petição inicial define os polos da demanda e delimita o seu objeto, em face do qual se desenvolve a resposta à lide e se instala a atividade probatória. A instrução visa ao convencimento do julgador quanto à materialidade e à autoria dos atos postos na imputação inicial da ação sancionadora, sendo a sua produção o núcleo ou o centro da solução da questão. Não se pode aceitar, nem se deve aceitar, decisão judicial condenatória sem prova concludente dos fatos imputados e da sua autoria. AIG 1943-58, redator para o acordo o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 12/9/2018, nos autos da ação de investigação judicial eleitoral 0601-57-558 de Brasília. Fecho aspas. Forte nesses argumentos e nesses fundamentos, por observância ao que estabelece o artigo 492 do CPC, com as merecidas vênias do douto relator, divirjo do seu entendimento acerca da condenação por utilização de recursos de fonte vedada. Por derradeiro, quanto ao mérito, julgo improcedente o pedido contido na inicial, por não subsistir no ordenamento jurídico expressa sanção para o tipo de conduta descrita. É como estou votando na questão meritória. Então, eu vou pronunciar o resultado. Há uma série de preliminares. Vou ver se já me foi fornecido aqui o resultado para facilitar, senão eu faço o levantamento pelas anotações que tenho das sessões anteriores. Vamos lá. O resultado, a estratificação seria nesse sentido. O tribunal, por maioria, não conheceu do agravo interno e ex officio declarou a nulidade da oitiva das testemunhas e da juntada dessas provas. A unanimidade rejeitou a preliminar de inépcia da inicial. Por maioria, rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e, no mérito, por maioria, julgou improcedente o pedido inserido na presente ação de investigação judicial eleitoral nos termos do voto do douto primeiro vogal. É o resultado para essa demanda em análise. Doutor, na sequência... 1.3 é da relatoria do doutor Sebastião Monteiro. 1.3 PJE 06.00040. Trata-se de um recurso eleitoral, filiação partidária, lista especial, 41ª Zona Eleitoral de Araputanga, Mato Grosso. Recorrente, Silvana Marques de Aquino. Recorrido, juízo da 41ª Zona Eleitoral de Araputanga. Com a palavra, o doutor relator, doutor Sebastião Monteiro da Costa Júnior. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Silvana Marques de Aquino,
contra a sentença proferida pelo juiz da 41ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente o pedido de inclusão de seu nome na lista especial de filiados ao Partido Social Democracia Brasileira, do município de Figueirópolis do Oeste, Mato Grosso. Em suas razões recursais, a gente afirma que é filiado ao partido PSDB, deste município, daquele município, já desde 2015, entretanto, neste ano de 2020, solicitou sua desfiliação visando concorrer às eleições municipais de 2020 por outro partido, cujo registro não se viabilizou junto ao TSE, motivo pelo qual tempestivamente requereu e obteve deferimento em 26 de março de 2020 do cancelamento do pedido de desfiliação ao PSDB. Aduz ainda, acreditando ter a sua situação regularizada, foi informada que até o dia 15 de junho de 2020, o seu nome não tinha sido incluído na lista especial do partido, bem como que o partido se encontrava em situação irregular, não dispondo até mesmo da senha do sistema eletrônico FiliWeb, condição sine qua non para a habilitação da sua candidatura nas eleições deste ano, e que, diante do quadro, não restando outra alternativa, requereu diretamente ao juiz da 41ª Zona Eleitoral as medidas necessárias à sua inclusão na lista de filiados. Sustenta ainda que o juiz o indeferiu o requerimento, uma vez que só interpôs no dia subsequente, argumentando também que solicitou junto ao PSDB a inclusão de seu nome na lista especial e somente soube, em 17 de 6 de 2020, que seu nome não tinha sido incluído por negligência do partido, não restando outra forma de procurar, a não ser procurar a Justiça Eleitoral para reaver sua garantia constitucional de ser votado como candidato nas eleições de 2020. Conclui, alegando fatos supervenientes por ter a emenda constitucional 107 expressamente alterado a maioria dos prazos eleitorais. E, enfim, aqui eu transcrevo aqui em verbos. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja incluído na lista de filiados do Partido Social Democracia Brasileira, PSDB, do município de Figueirópolis do Oeste, Mato Grosso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, opina pelo desprovimento do recurso. Ao relatório, senhor presidente. O senhor procurador eleitoral? Senhor presidente. Está ratificado, doutor? Não ouvi direito. Ratificado, senhor presidente. Ratificado. Sim. Tá. Retorne, então, a palavra ao doutor Sebastião, relator desses autos. Senhor presidente, eu vou sintetizar o relatório já bem autoexplicativo. Esse caso foi, inclusive, recentemente julgado aqui com, salvo engano, a relatoria do Dr. Bruno, né? Então, no caso aqui foi uma desfiliação e a requerente pretende que de forma extemporânea, que a inclusão de seu nome na lista especial, matéria que já foi debatida. Eu vou poupá-los da leitura, vou ler apenas, então, somente a emenda. Trata-se de um recurso eleitoral, filiação partidária, pedido de inclusão de filiação em lista especial, prazo, intempestividade, emenda constitucional 107/2020, inaplicabilidade, prazo exaurido, antes da sua publicação, limitação temporal, prazo inalterado, documentos colacionados aos autos, sem aptidão para comprovar a filiação partidária, súmula 20, TSE, recurso desprovido. Aqui eu estou em conformidade com o parecer ministerial, estou negando o provimento, senhor presidente. Como vota o doutor Fábio Henrique? Acompanho o relator, senhor presidente. Como vota o doutor Bruno de Oliveira? Senhor presidente, como bem pontuou o doutor relator, nós já tivemos dois casos de origem de Figueirópolis do Figueirópolis do Oeste, do mesmo partido, PSDB, e o fato é que, eu me recordo bem, o partido, vocês vão se recordar, o partido não estava com os quadros completos, a direção partidária, e por isso eles não tinham acesso ao FiliWeb. Quando a recorrente, essa também, solicitou a inclusão em lista especial, o prazo já havia extrapolado. Não houve desídia nem má-fé do partido, porque o partido comunicou que não estava apto a fazer a filiação, então ela que deveria solicitar o diretório estadual ou nacional, enfim.
Então, há efetivamente preclusão e eu acompanho o relator. Voto do Dr. Jacques Coutinho. Como relator. Gilberto Busique. Com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa. De acordo. Então, o resultado do tribunal, a unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Nós teríamos um último aqui, da minha relatoria, é uma matéria administrativa, versada sobre a questão, a minuta de uma resolução dispondo sobre os atos gerais para as eleições municipais de 2020 e a renovação para o cargo de senador e respectivo suplente no estado de Mato Grosso. Eu, ainda pela manhã, antes de iniciarmos a sessão, estávamos conversando com o pessoal da assessoria e nós temos alguns pontos ainda para ser melhor esclarecidos, então, de forma que eu vou retirar de pauta essa matéria e vou trazê-la na próxima quinta-feira para análise dos eminentes colegas. Então, fica encerrada a sessão propriamente dita no aspecto relacionado à pauta que nós temos ou que teríamos para essa manhã. Encerrada a parte de julgamentos, nós vamos aqui só dar sequência, já nesse momento convido para participarem conosco nesse ambiente virtual os doutores Iali Sábio Mendes, Pércio Oliveira Landim e Edson Dias Reis. Já vejo que se encontram presentes, vejo também agora o doutor Iali chegando, a quem cumprimento, desejando um bom dia. E então, de forma que os demais eu já havia cumprimentado, o doutor Edson, o doutor Pércio Landim, e passaremos então ao momento mais solene dessa sessão, pois prestaremos as legítimas e merecidas homenagens aos excelentíssimos senhores Pedro Melo Ribeiro Polchain, procurador regional eleitoral desta corte, que nos deixa para ir ao encontro a uma nova etapa de estudos e conhecimentos, bem como ao doutor Iali Sábio Mendes, que foi juiz, membro, substituto, que nos deixa, ou já nos deixou, em decorrência do término do seu biênio. Aos dois companheiros de jornada jurídica, registro meus agradecimentos pelo tempo em que atuamos juntos nesta Corte Eleitoral, renovando meus votos para que continuem sendo brilhantes profissionais, cada um dentro de suas searas de atuação. Passo a palavra, inicialmente, ao excelentíssimo juiz-membro, Dr. Jackson Francisco Oleta Coutinho, para fazer a saudação de despedida aos homenageados em nome da Corte Eleitoral. Prezado presidente, gostaria de saudar respeitosamente o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Gilberto Giraldelli, o vice-presidente corregedor e ouvidor eleitoral, desembargador Sebastião Barbosa, juízes membros titulares da Corte, Dr. Sebastião Monteiro, Fábio Henrique, Bruno de Oliveira Marques, juízes membros substituto, desembargador Rui Ramos, Marilsen, Dr. Iali, que hoje está finalizando seu mandato, Dr. Ednei, Dr. Ciro, Dr. Armando e Dr. Pércio, e também o Dr. Edson, que vai adiantar hoje. O Ministério Público Eleitoral, na pessoa do Dr. Pedro Melo, um dos homenageados, senhores servidores, senhores advogados, autoridades e demais convidados que acompanham virtualmente neste momento. Eminentes pares, termino essa sessão de julgamento dessa terça-feira com muita emoção pela despedida de dois colegas que marcaram muito essa egrégia Corte Eleitoral. O juiz membro Iali Sábio Mendes, que encerrou este seu último biênio no pleno do Tribunal Regional Eleitoral no último dia 23/7. Dr. Iali, como tudo em sua trajetória profissional, atendeu com esmero e profissionalismo a Justiça Eleitoral do seu estado de Mato Grosso. Participou de 41 sessões plenárias, recebeu e judiciou em 31 processos, proferindo inúmeras decisões e julgamentos. Cumpriu o seu dever. Obrigado em nome do TRE, Dr. Iali. Agora faço menção a meu amigo Pedro Melo Polchain Ribeiro, membro da Procuradoria Regional Eleitoral, que com sua sapiência, competência e cultura engrandeceu em muitos debates dessa corte. Como aprendi com você, Pedro?
dessa Corte Eleitoral, esta honraria que levarei em meu currículo destaca pontos importantes que se exteriorizam nas principais características desses colegas de tribuna. Sem dúvida, ambos são incansáveis em seu mister e principalmente objetivos. O Dr. Iali, com suas posições firmes e que ao longo desses 2 anos, apesar de ser membro substituto, muito contribuiu, pois seus números falam por si. Não obstante sua produtividade, esta foi marcada por uma altíssima qualidade nos posicionamentos. Já o Dr. Pedro destaque, além de sua atuação como substituto durante o período de 1/10 de 2017 a 5/11 de 2018, exerceu a condição de titular de 6/11 de 2018 a 7/9 de 2020, deixando a Corte no dia da independência do Brasil, dia que a liberdade abriu asas sobre o nosso país, data inspiradora do que seria a nossa república no futuro. Pedro, vai com Deus, sucesso sempre. O Dr. Pedro, além de incansável como representante do Partido Eleitoral, atuou também nos eventos promovidos pela Escola Judicial e Eleitoral, onde ministrou aulas acerca dos temas Ministério Público Eleitoral e abuso de poder nas competições eleitorais, todas no curso de Direito Eleitoral para alunos da Faculdade de Direito da Unic, tendo participado como palestrante do evento Talk Show Democracia Digital, promovido pela agência Lupa, representando o TRE Mato Grosso. O mesmo ainda compôs o Comitê Gestor Regional do Processo Judicial Eletrônico, do TRE Mato Grosso, e acompanhou os trabalhos da Comissão de Auditoria de Votação Eletrônica para as eleições de 2018. Entendo que, apesar de ninguém ser insubstituível, a ausência de ambos fará grande falta nas futuras sessões dessa Corte. Sei, meus nobres colegas, que muitos ainda virão, mas a trajetória de ambos ficará registrada e servirão sempre de exemplo para os próximos que sucederam. Finaliza a homenagem citando um poema do poeta Bertolt Brecht. Há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, há os que lutam muitos anos e são muitos bons, mas há os que lutam toda a vida e esses são imprescindíveis, que é o caso de Vossas Excelências. Eu quero dizer que ambos sairão, mas sairão pelo tempo. O tempo é irreversível e não tem contra ele defesa que se possa apresentar. O tempo, nesse momento, tornou-se até inesperado, e por que não sombrios, diante dessa pandemia. Porém, são nesses tempos que compartilhar desses desafios ao longo desse período com Vossas Excelências fez a travessia deste caminho muito fácil. Aliás, muito mais fácil, tendo sido motivo de indizível alegria e aprendizado para mim, para nós, e sorte que eu só tenho também a agradecer. Vão em paz e sucesso. E contem com essa Corte e com os amigos que aqui deixam. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Jackson Coutinho por as suas carinhosas palavras e nome da Corte, e passo então a palavra ao nosso Dr. Pedro Melo Pouchen, que está participando da sua última sessão perante o TRE. Não podemos dizer a última, né, doutor? Um dia pode retornar, quem sabe o futuro a Deus pertence, né? Voltar com maiores conhecimentos ainda do que os já tem demonstrado ao longo dessa trajetória. Passo então a oitiva do Dr. Pedro Pouchen. Muito obrigado, senhor presidente. Para mim é uma grande honra ter estes minutos finais em que posso expressar toda a minha gratidão e reconhecimento a esta Corte. Agradeço as gentis e nobres palavras do Dr. Jackson Coutinho. Espero fazer por merecê-las. Antes de que inicie minha despedida, senhor presidente, propriamente dita, gostaria inicialmente de dar as boas-vindas aos novos juízes substitutos, Dr. Edson e Dr. Pécio, desejando-lhes que tenham uma jornada tão profícua e satisfatória quanto aquela que tive eu durante estes anos.
e ainda em especial também fazer um especial registro ao meu querido amigo Dr. Yali Mendes, com quem praticamente tive o prazer de compartilhar integralmente toda a minha jornada neste Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, porque um dos meus primeiros trabalhos foi justamente, à época como substituto, compor a comissão de auditoria da urna eletrônica, comissão essa à época presidida por Sua Excelência Dr. Yali Sabo Mendes, e que justamente também, no momento da apuração das eleições, recebi a notícia de que titularizaria a Procuradoria Regional Eleitoral, e justamente por a proximidade daquele trabalho, talvez tenha sido o Dr. Yali a primeira pessoa que soube desta notícia, eu ainda, então, assustado, e ele rapidamente me parabenizou, e aquilo me trouxe a ideia de que algo bom estaria por vir. Então, uma feliz coincidência, doutor Yali, poder estar aqui compartilhando este momento com Vossa Excelência. Pois bem, inicio minha despedida, senhor presidente, agradecendo àqueles que mais de perto trilharam essa jornada ao meu lado, a Sua Excelência, senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, desembargador Gilberto Giraldelli, ao excelentíssimo senhor corregedor, desembargador Sebastião Barbosa, aos doutores Yali Mendes, Jackson Coutinho, Sebastião Monteiro, Bruno Marques, Fábio Fiorenzi e Gilberto Bussic. Palavras me faltam para expressar todo o meu sentimento. Igualmente agradeço a composição plenária que muito amigavelmente me recepcionou e inspirou, desembargadores Márcio Vidal e Pedro Sakamoto, doutores Ulisses Rabaneda, Ricardo Almeida, doutora Vanessa Gasques, doutores Antônio Peleja e Luiz Bortolucci. Ainda, não poderia deixar de fazer menção à competente equipe de servidores desta casa, que me permito nominar nos nomes de Mauro, Breno, Nilson, Darienzo, Isaqueu, Carlos Luanga, Weber, Daniel Taurines, Valmir, Rose, Janes, Cristiane, Fábio Bruno, Verônica, Andréia e Josiane. Perdão não poder nominar a todos. A maravilhosa equipe da Procuradoria Regional Eleitoral, que muito dedicadamente exerce o seu labor com maestria, aos craques Elton James e Eduardo Guibor, e às queridas Jeane, Patrícia, Fernanda, Milena, Célia e Carla. Agradecimento especial ao excelentíssimo senhor Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Mato Grosso, Dr. Gustavo Nogami, pelo esforço na melhoria de estrutura da PRE Mato Grosso, assim como também a todos os colegas que em mim depositaram sua confiança. Agradecimento especial à doutora Ludmila Bortoleto, minha substituta, e ao doutor Eric Masson, que com muita coragem assumirá esta procuradoria na iminência do período eleitoral. Senhores, a PRE seguirá em boas mãos. Agradeço ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, e à doutora Raquel Dodge, pela confiança de minha nomeação, e aos vice-procuradores gerais eleitorais, doutor Humberto Jacques e Renato Bril, pelo mais irrestrito apoio que tive em todas as ações desta procuradoria. Também aos parceiros locais da Procuradoria-Geral de Justiça, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral, doutor José Antônio, e os colegas Milton Matos e Marcelo Lucindo. Também à OAB e aos advogados eleitoralistas deste Estado, em que faço representado pelos nomes dos doutores Leonardo Campos, Luiz Desse, Rodrigo Cirineu, Flávio Barra e Estácio Chaves. Perdão também não poder nominar a todos. Senhoras e senhores, a cumplicidade, a amizade, a confiança de todos foram fundamentais, não somente para todas as realizações alcançadas pela Procuradoria Regional Eleitoral nos últimos anos, mas também para tornar mais amenas as pressões e as frustrações no exercício deste cargo. Aqui recebi mais do que pude dar. Minha carreira não pertence a nenhuma narrativa extraordinária, nada tem de espetacular. Não seguiu nada mais que um curso regular com a aprovação de um concurso público e o exercício do honroso cargo de Procurador da República. Pelo menos até o momento em que minha história se cruza a deste Tribunal Regional Eleitoral há cerca de 3 anos. Nomeado substituto em setembro de 2017, estreiei minha primeira sessão ao final daquele ano. Depois, após o pleito de 2018, titularizaria a Procuradoria. De uma forma ou de outra, somente tenho a enaltecer o quão enriquecedora foi a experiência junto a este tribunal. A mim foi dada a oportunidade de tornar-se especialista em um campo específico do direito, expressão máxima de nosso princípio democrático. Oficiar junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso deu-me a oportunidade de ir além
servindo à sociedade, à minha instituição e à República. Aqui fui exposto a uma rica diferença de visões, que ampliaram os meus horizontes e imprimiram em meu espírito um maior senso de receptividade e aceitação com aquilo que não concordo. Minhas limitadas percepções mudaram para melhor. Muitas crenças erradas foram corrigidas e, principalmente, as ideias foram alargadas. No fim, tudo o que mais desejo é que o crescimento pessoal possa, um dia, atenuar o alto custo imposto à convivência familiar. Um beijo com amor aos meus pais e às minhas queridas Jéssica, Sofia e Júlia. Parafraseando Mário Quintana, se todos passarem, é hora de bater as asas, pausar as lides forenses e dedicar-se integralmente à ciência jurídica. Empreitada esta, em que espero retribuir à altura aqueles que em mim confiam. Meu mais sincero muito obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos as palavras, doutor Pedro. E, na sequência, eu passo a palavra ao doutor Iali Sabo Mendes, que também está nos deixando, saindo, uma grande perda para o nosso Tribunal Regional Eleitoral. Doutor Iali, uma palavra. Obrigado, Excelência, eminentes pares, que eu faço questão de nominá-los, primeiramente pelo Procurador Regional Eleitoral, meu dileto amigo, Pedro Porchin, uma pessoa maravilhosa, com quem eu tive o prazer de conviver há mais de 2 anos com ele, me tornando amigo pessoal, e não só amigo pessoal, um grande admirador, estudioso, vive o seu labor exatamente para a ciência jurídica. É grande procurador da República, profissão que eu admiro e respeito muito, até porque já é da minha família várias pessoas nessa eminente função. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Gilberto Giraldelli, grande magistrado, eminente magistrado, o qual supõe sobre seu conhecimento as melhores e determinantes decisões, o que todos os advogados ou todos os trabalhadores da justiça admiram. Doutor Sebastião, desembargador Sebastião, meu amigo pessoal também, o qual admiro muito, também de amplo conhecimento, trabalhamos junto por mais de 6 anos nos juizados especiais, colega, sempre atento, sempre educado, sempre muito laborioso e o melhor, sempre pronto a nos ensinar. Meu muito obrigado, desembargador Sebastião, desde os juizados especiais. Tá? Doutor Gilberto Bussic, meu colega e amigo de corredor, né? Nossos gabinetes são praticamente juntos, pessoa estudiosa, pessoa de grande conhecimento, tanto que tivemos o prazer, eu e ele, de receber o selo diamante um ano aí, né, doutor Gilberto, do CNJ, o qual nos engrandeceu muito, viu? Onde eu tenho certeza que fará um trabalho maravilhoso na Corte Eleitoral. Dr. Jacques Coutinho, também meu dileto amigo, conhecedor profundamente da justiça eleitoral, além das lides cíveis, o qual também trabalha junto a meu gabinete, a minha vara lá, trabalho com o qual também admiro. Fiquei mais admirado ainda de ver o conhecimento de Vossa Excelência junto à Justiça Eleitoral, e que eu tenho certeza que só engrandece o Tribunal Regional Eleitoral. A sua cadeira realmente pertence a você. Eu sempre digo, pode-se tirar tudo de uma pessoa, mas você nunca vai conseguir tirar a experiência e o conhecimento, o qual Vossa Excelência tem com muita galhardia. Pode ter certeza disso.
doutor Bruno, meu colega também, grande magistrado, excelente magistrado, respeitadíssimo magistrado, que eu tenho certeza, e pelo que eu convivi com Vossa Excelência aqui nesse eleitoral, tem um conhecimento da matéria eleitoral como poucos, muito estudioso, e tenho certeza que Vossa Excelência, como todos que eu trabalhei aí, tenho certeza que só aumenta mais não vou botar o termo moral, porque a moral em si, ela é muito ampla, mas aumenta cada vez mais a solidez que a sociedade vê o nosso Tribunal Regional Eleitoral, de seriedade, de conhecimento e principalmente de grande hombridade jurídica, inclusive. Dr. Sebastião Monteiro, do qual eu fiquei mais próximo também do eleitoral, apesar de ele atuar em vários processos também na minha vara. Agradecer também os laboriosos conhecimentos que Vossa Excelência trouxe a esta corte. Eu tenho certeza que vossas decisões são sempre e serão sempre calcadas no direito, tanto que são todas avalizadas, ou quase todas, por a Corte Eleitoral mato-grossense, quiçá também até pela Corte Maior, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Dr. Fábio Henrique Fiorenza, digníssimo juiz federal, pessoa de grande conhecimento também da área eleitoral, não só da área do direito federal, mas também do direito eleitoral, que eu tive a felicidade de conhecer Vossa Excelência, de ver, e fiquei até muito feliz quando fiquei sabendo, sem barrismo nenhum, obviamente, que o senhor era mato-grossense, de origem mato-grossense, o qual vemos que o quadro de Mato Grosso, cada vez, o quadro jurídico, só aprimora e melhora. Muito obrigado, doutor Fábio, de ter conhecido, e junto a esta corte. E tenho certeza também que a presença de Vossa Excelência sentada aí junto a essa cadeira está muito bem representada a Justiça Federal. Doutor Armando, doutor Pércio, doutor Edson, pessoas que eu gosto e admiro, todos os três, meus amigos pessoais, tanto o doutor Pércio, egresso da minha amada e querida Diamantino, o doutor Armando, conhecemos já há mais de 15 anos, doutor Edson, meu colega, estudiosíssimo, pessoa que só faz jus cada vez mais estar aqui presente a esta corte, mesmo porque o doutor Edson, poucas pessoas sabem, entrou muito jovem na magistratura, muito novo, e cada vez foi galgando mais o seu conhecimento junto à Justiça Estadual, e tenho certeza que iniciando hoje o seu labor junto à Justiça Eleitoral nos dará um amplo leque de conhecimento, como disse o doutor Pércio e o doutor Armando também, que já atua, íamos atuar junto na propaganda eleitoral daquela eleição para o Senado, e fiquei muito feliz, e não posso deixar de esquecer aqui do doutor Ciro Arapiraca também, que é o juiz substituto do doutor Fábio, e também uma excelente pessoa, e iríamos trabalhar junto, mas por causa da pandemia teve o adiamento da eleição. Mas eu não posso esquecer jamais dos servidores. Primeiro, eu peço para nominar, porque inclusive quando estive doente, a primeira pessoa que veio me trazer aqui um oxímetro é o Darienzo, pessoa maravilhosa, Eu só fico preocupado ele perder o emprego do desembargador Sebastião, porque não tem tanto conhecimento assim como do desembargador Sebastião. Doutor Mauro, pessoa da mais fina qualidade.
pessoa que me atendeu em tudo que eu precisei. Doutor Pedro, inclusive, é testemunha quando fizemos aquela eleição paralela, né, doutor Pedro? Doutor Mauro, o Zaqueu, o Breno também foi outra pessoa que me deu todo o suporte possível. Todo o suporte possível. A Verônica, né, sempre cortês. Vi a Verônica menina, somos amigos de família. O tio dela, inclusive, funcionário do Digníssimo Tribunal, do Colégio Tribunal Regional Eleitoral, estudou comigo, meu amigo dileto, né? E Fábio, Bruno, todo mundo. Eu assim, fico até com medo de nominar todos e ver qual perfeito é essa equipe do Tribunal Regional Eleitoral dos Servidores, né? A pessoas do mais alto gabarito, tá? E não posso deixar de esquecer também da Josiane e da Estela. Essas meninas do gabinete são pessoas de ouro, são pessoas de conhecimento científico, empírico, jurídico maravilhoso, de alto nível. São pessoas que realmente conhecem o labor eleitoral. Tenho certeza, excelências, que essas meninas, desculpa chamá-las assim, são pessoas que, se quisesse, estariam muito bem representadas junto à magistratura estadual, federal, aonde fosse, por tamanho conhecimento jurídico que as tem. Obrigado a todos, obrigado desde o mais simples servidor, aquela pessoa que todo dia trazia um cafezinho, um cappuccino para mim. Agradeço até ao eminente presidente das pessoas que mais me trouxeram carinho. Então, senhores, eu agradeço a essa homenagem, fico lisonjeado por 2 vezes ter participado como juiz substituto dessa corte, e tenho certeza, excelências, que a corte, junto com o doutor Gilberto Bussic, junto com o meu amigo Bruno, que são juízes do juiz, representando 2 juízes de direito, estão muito bem representados. Excelência, eu não digo adeus, eu digo talvez até breve. Mas eu quero ressaltar, excelência, que essa corte, hoje, é uma das melhores cortes que esse tribunal já teve. Muito obrigado, excelência. Agradeço as palavras, doutor Yali, parabenizando pela sua trajetória neste tribunal eleitoral. Presidente? Pois não? Presidente, se o senhor me permitir só uma rápida referência, que agora eu vejo na tela o doutor Armando, então apenas estender também ao doutor Armando Cândia as minhas palavras de agradecimento e reconhecimento. Muito obrigado, presidente. Bem tocado pelo doutor Pedro, nós tivemos aquela parte jurisdicional, né, com o julgamento dos processos, então a nossa praxe, né, de adentrar a sala somente aqueles que vão participar, né? Sejam Ministério Público, julgadores, advogados, que vão participar do julgamento. Posteriormente, aqui eu estou dividindo em 2 etapas, né? Deixa bem claro isso. Agora nós estamos apenas na fase final, que é a fase das homenagens aos colegas que estão saindo e aqueles que estão chegando. Por isso, foi facultada a possibilidade do doutor Armando adentrar essa sala, mas apenas nessa parte restrita. Mas fica feito o registro. Bom, feitas as merecidas homenagens aos ilustres doutor Pedro e ao doutor Yali, enalteço-os fazendo o registro de que ambos receberão em seus gabinetes a honraria concedida por esta Corte Eleitoral aos membros que aqui atuaram, conferindo-lhes o diploma de encerramento de biênio. E aqui, fora do script, eu gostaria de propor aos eminentes pares, componentes desta Corte Eleitoral, antes fazendo uma referência de que o colar de mérito eleitoral foi instituído por uma resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso,
e, a princípio, a sua destinação é feita para os membros que já atuaram nessa corte, notadamente aqueles na categoria jurista. E eu estou identificando aqui, não poderia deixar passar essa oportunidade de propor aos colegas, não fiz ainda nada por escrito, mas eu quero propor nesta oportunidade a extensão dessa honraria, não só para membros da Justiça Eleitoral, mas também para representantes do Ministério Público Eleitoral, principalmente neste momento em que estamos nos despedindo do Dr. Pedro Puchain. Então, eu gostaria de submeter a matéria, evidentemente não com uma redação formal, que será apresentada a posteriori, mas já neste momento, propondo aos colegas também que seja concedida a honraria do colar de mérito eleitoral, especificamente ao doutor Pedro Puchain, já fazendo referência que o doutor Iali já a tem, né, por ofício nesta corte, não menos merecida, inclusive já concedida ao doutor Iali. Então, faço essa proposição de que, nesta oportunidade, submeto aos colegas esse tema para análise. Senhor presidente, eu adianto que gostaria, com todas as venas, de subscrever a proposição apresentada por Vossa Excelência. Podemos considerar como aprovada a alteração da resolução? De acordo. Então, eu já aprovada a alteração de resolução, que será depois apresentada formalmente em sessão subsequente da alteração da resolução, fica aí, então, a proposição também de aprovação da concessão do mérito, do colar de mérito eleitoral ao doutor Pedro. Também podemos concedê-la? Devemos. Já fica também, então, concedida, doutor Pedro, então, de forma que a nossa equipe de cerimonial, ao endereçar a Vossa Excelência o diploma de encerramento de biênio, será também encaminhado a justa, merecida homenagem da importância do colar de mérito eleitoral a Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Esses são os momentos que a gente gostaria de estar presente. Essa tecnologia não é possível, não nos faculta a emoção de estar olhando e apertando as mãos dos doutor Iali e do doutor Pedro. Mas sintam-se abraçados, cumprimentados efusivamente por mim e por toda essa corte eleitoral. Passamos agora, então, a uma outra parte, né, que é aqueles que estão saindo e agora aqueles que estão chegando, né? E eu, inicialmente, quero declarar aqui, empossado no cargo, o doutor Edson Dias Reis, né, que vai ocupar a cadeira na categoria juiz membro substituto, na categoria juiz de direito. Eu já assinei o termo, eu posso aqui, não sei se os senhores conseguem, mas já está assinado o termo de posse, não é possível fazer a leitura, mas já aqui está, então, a assinatura do termo de posse do Dr. Edson Dias Reis, que vem abrilhantar certamente o nosso tribunal com a sua competência, a sua inteligência, a sua capacidade de trabalho, que é por todos reconhecida na justiça comum. Então, fica declarado formalmente empossado na cadeira de juiz membro substituto, o doutor Edson Dias Reis. Essa cerimônia de posse, nos termos regimentais, ressalta a grande satisfação em apresentar publicamente, né, ainda que por esse canal virtual, a chegada de tão ilustres personalidades no meio jurídico, as quais irão certamente abrilhantar ainda mais o plenário da Corte Eleitoral mato-grossense. O mesmo agora também faço referência, embora já formalizada a posse do Dr. Pércio Landim, nós não tivemos ainda uma oportunidade mais, digamos, não formal, mas pelo menos com maior visibilidade da sua assunção a essa categoria de
destinada aos juristas, também na condição de juiz-membro. Dr. Pércio Landim, seja muito bem-vindo também a essa corte. Temos elogiosas referências à atuação de Vossa Excelência na advocacia mato-grossense e temos certeza que a sua trajetória na Justiça Eleitoral será tão brilhante quanto a sua carreira na advocacia. Seja muito bem-vindo, Dr. Pércio Landim. Antes de passar a palavra, então, na sequência, aos homenageados, eu passo, então, ao Dr. Bruno Oliveira Marques, que falará na condição de juiz-membro para fazer a recepção aos ilustres colegas que chegam para compor esta corte. Senhor presidente, muito obrigado. Senhor corregedor, senhor presidente, desembargador Gilberto Giraldelli, senhor corregedor e vice-presidente, desembargador Sebastião Barbosa, eminentes pares deste egrégio plenário, doutor Armando Biancardini Cândia, juiz-membro substituto, categoria jurista, aos empossandos, Dr. Pércio Landim, Dr. Edson Dias Reis, senhores servidores, Dr. Pedro Melo Pochain Ribeiro, até que enfim consegui falar o nome de Vossa Excelência, mesmo que na despedida, né, Dr. Pedro? Completo. Dr. Iali Sabo Mendes, eu inicialmente ratifico as palavras do colega Jackson em relação tanto ao Dr. Pedro quanto ao Dr. Iali, bem assim as palavras de Sua Excelência, o presidente desta corte. Agradeço as menções honrosas que Vossa Excelência fizeram ao meu nome. Dr. Iali é um colega, está conosco nas lides diárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com quem não temos dúvida, não temos dúvida de que, assim como honra o Poder Judiciário Estadual, honrou esta Corte de Justiça nos 4 anos que aqui permaneceu. Vossa Excelência, doutor Pedro, tive a grata satisfação de conhecer Vossa Excelência nesse período que estive aqui. Saiba que aprendi muito com Vossa Excelência, não só pela técnica jurídica, mas pelo jeito claro de se expor, pelo jeito afável, pelo jeito humilde e respeitoso, sem deixar jamais de ter a contundência que o Ministério Público tem que ter para o encaminhamento de suas questões. Sempre muito respeitoso, muito claro e transparente, não só com os membros dessa corte, como com a classe da advocacia, com os servidores que aqui se apresentam. Enfim, parabéns pela passagem de Vossa Excelência por esta corte. Mas honrou-me o senhor presidente desta corte eleitoral com convite para saudar, em nome do colegiado, os recém-empossados juízes membros desta corte, Dr. Pércio Landim, na categoria jurista, e Dr. Edson Dias Reis, na categoria juiz direito. Ambos ascendem um cargo de juízes membros substitutos. O Dr. Pércio Landim, como assentou o senhor presidente, é advogado no estado de Mato Grosso há 11 anos, é filho de Jairo Vasques Landim e Esther Ângela de Oliveira Neta, é natural de Alto Paraguai, Mato Grosso, é pai de Júlia, Pércio Filho, José Eduardo e Catarina. Ele é advogado, como disse, há 11 anos e tem escritórios profissionais em Diamantino e em Cuiabá. Atua como professor universitário, é mestrando em Direito, possui 3 pós-graduações em Direito e é presidente da 4ª subseção da OAB do Estado de Mato Grosso. Foi indicado em lista tríplice pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e posteriormente escolhido por Sua Excelência Presidente da República para integrar esta corte na condição de juiz-membro substituto, classe jurista. O histórico profissional do Dr. Pércio Landim o qualificam para o exercício de tão elevado cargo, que a um só tempo tem como missão distribuir a justiça, assegurar a igualdade de condições entre os players eleitorais e garantir o livre exercício do voto aos cidadãos mato-grossenses. Tendo a confortadora certeza de que o empossando honrará a cadeira destinada à advocacia e auxiliará sempre que chamado esta corte eleitoral, parabenizo em nome dos meus pares e desejo-lhe uma caminhada repleta de êxitos nesse mister judicante. Meus parabéns, seja muito bem-vindo, Dr. Pércio.
O doutor Edson Dias Reis é filho de Eliseu Dias Reis e Lúcia Alves Reis. É natural de Corbélia, no Paraná, tendo vindo a Mato Grosso ainda quando criança, aos 5 anos de idade. É casado com Daphne Reis, é pai do Davi, da Esther e da Sara, com 1 aninho. Ingressou no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso como digitador no ano de 1992. Foi oficial escrevente, assessor de juiz de direito e assessor de desembargador. No ano de 2014, meu estimado colega realizou seu sonho ao ser aprovado no concurso público para o cargo de juiz de direito no Estado de Mato Grosso. Dr. Edson é meu colega de turma, tenho muita honra de estar com ele aí na judicatura desde o ano de 2004. Jurisdicionou diversas comarcas no estado, como Poconé, Juína, Alta Floresta, Cotriguaçu, Porto dos Gaúchos, Counis, Aripuanã, Rondonópolis e Cuiabá. Atua como juiz de direito convocado no Egresso Tribunal de Justiça, ao lado do nosso colega, Dr. Gilberto Lopes Bucic. E a partir de 2004, participou de todas as eleições desde o ano de 92, quando ingressou no Poder Judiciário, seja como auxiliar, seja como escrutinador, e a partir do ano de 2004 participou também de todas as eleições, agora como juiz, seja como juiz titular de zona, seja como juiz auxiliar das eleições. O Dr. Edson é professor da Escola da Magistratura do Estado de Mato Grosso, SMAGES, e possui pós-graduação em gestão judiciária pela Fundação Getúlio Vargas. Possui diversos trabalhos reconhecidos nacionalmente, trabalhos que engrandeceram, que auxiliam o desenvolvimento do Poder Judiciário. Foi escolhido pelo Tribunal Pleno do Egresso Tribunal de Justiça para compor esta Corte Eleitoral na condição de juiz, membro substituto, categoria juiz de direito. O Dr. Edson Dias Reis é um magistrado que possui relevantes serviços ao Poder Judiciário e à sociedade mato-grossense. Homem temente a Deus, guia-se pela distribuição da justiça em suas decisões, valoriza a família e a sincera amizade a quem tenho o privilégio de compartilhar. O colega e amigo engrandecerá esta corte e certamente contribuirá para o aprimoramento da justiça eleitoral. Seja da mesma forma que o Dr. Pércio Landim, muito bem-vindo, Dr. Edson Dias Reis. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço, doutor Bruno, pelas brilhantes palavras proferidas em nome da Corte Eleitoral na recepção do doutor Pércio Landim e doutor Edson Reis. Passo a palavra ao doutor Pércio Landim. Bom dia, presidente, doutor Giraldelli. Bom dia aos demais membros desta corte. Com muita felicidade que eu hoje estou aqui fazendo parte deste seleto grupo desta justiça especializada. Mas gostaria de falar em nome de todos, né? Mas antes de mais nada, agradecer esta oportunidade, este momento, agradecendo inicialmente a Deus e depois a minha mãe, a qual eu sempre a reverencio em todos os momentos e todas as minhas alegrias. E nesta oportunidade fico muito feliz aqui porque eu vejo que estou entre amigos, né? Entre colegas juristas, advogados, juízes, na pessoa do Dr. Jackson, no qual eu também já tive a oportunidade de pedir ajuda, conselhos e já advogamos em outras comarcas. Dr. Sebastião Monteiro também, no qual tivemos a oportunidade de conversarmos sobre esta jornada, sobre os aconselhamentos e sobre as coisas que poderiam acarretar aqui neste tribunal. Como juízes aqui, eu lembro muito bem do Dr. Edson, na oportunidade em Rondonópolis, o qual tive a oportunidade de conhecê-lo.
Doutor Iali, o qual eu conheço também desde a infância, de quando ainda era diretor da Vara do Trabalho em Diamantino, quando eu ainda nem pensava em fazer o curso de Direito. O doutor Iali já estava me ensinando a questão do direito ainda lá, há muito tempo atrás. Doutor Armando também, meu amigo, meu colega de substituto aí, o qual irá dividir comigo essa jornada e as atribuições da substituição. Doutor Bruno também, na cidade de Lucas do Rio Verde, quando a primeira vez que eu tive contato, despachando, e no qual fui muito bem atendido, e de lá nasceu e cresceu um grande respeito pelo mesmo e uma admiração. Doutor Gilberto Bussic, só palavras de agradecimento pela pessoa que ele tem sido comigo, uma pessoa no qual tem me conduzido na cidade de Cuiabá, e nessa questão da justiça eleitoral, me ensinando e me aperfeiçoando como jurista, como advogado, como juiz, desde quando me recebi em seu gabinete para os despachos dos processos. Doutor Fábio, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas já ouvi muito bem do senhor e fico feliz em que neste momento podemos estar aqui compartilhando juntos. Doutor Pedro, também tive a oportunidade de ler o livro no qual ele mandou na época no grupo do Pleno, sobre o que ele escreveu. Também já estive acompanhando as suas manifestações, no qual eu gostei muito e admiro muito o doutor. Aqui, faltando duas pessoas que eu não posso deixar de falar, que é o doutor Sebastião Barbosa, talvez não se recorde, mas quando eu ainda ia despachar em seu gabinete, me recebia também com muita presteza e conseguia me dar total atenção quando eu vinha do interior e jamais pensava em estar conversando um dia com o desembargador, como jamais pensaria estar sentado aqui ao lado de todos vocês. Por isso eu fico muito feliz. O presidente Dr. Giraldelli, conheceu minha batalha aí desde o começo, sempre vinha ali pedindo e conversando, e ele me dando palavra, me acalmando com suas sábias palavras nos momentos de dificuldade. Não poderia deixar aqui também, presidente, de agradecer também desde o presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Carlos Alberto, no qual também vem desempenhando um grande trabalho lá na Justiça, no Tribunal de Justiça, e no qual os nomes por lá passaram pela votação e ele vem realizando esse excelente trabalho lá. Gostaria ainda de agradecer a dona Creuza, no qual eu ia levando todos os documentos todos os dias, e faltava, ela me ligava, me pedia, e eu repunha, e estava tentando ali, ela sempre me cobrando, e eu fazendo o possível para dar certo. Mas, desde os funcionários do TRE, que eu fiquei surpreso de ver toda a presteza, eu não consigo lembrar o nome de todos, mas eu nunca vi tamanha presteza assim em todos os funcionários servidores da Justiça Eleitoral, desde o atendimento até a assessoria do senhor e as demais pessoas que auxiliam aqui. Mas também, como jurista na classe aqui como jurista, gostaria aqui de referenciar também a todos os advogados, inclusive a Comissão de Direito Eleitoral, na pessoa do Dr. Luiz Ders e do vice-presidente Lenine Povas. Como advogado, faço questão, e como presidente da 4ª subseção em Diamantino, sempre gosto e reverencio essa luta dos advogados, e Mato Grosso é muito bem representado por todos os seus advogados eleitoralistas. Então, fica aqui meu agradecimento diante desse nervosismo ainda aqui pela primeira vez falando com vocês, mas nessa justiça especializada. E mais uma vez, muito feliz, obrigado, e espero logo poder estar compartilhando com vocês e aprendendo aqui com os demais pares. Muito obrigado. Cumprimentamos o doutor Pércio Landim pelas suas palavras. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, doutor Pércio. O senhor será, assim, o doutor Pércio constantemente nos cobra que ele quer trabalhar.
Toda semana ele me passa um WhatsApp, me passa uma tarefa, eu estou louco para trabalhar. O senhor pode ter certeza que os seus desejos serão atendidos, doutor, no momento oportuno. Passo na sequência a palavra ao doutor Edson Dias Reis. O presidente, antes que o Edson comece a falar, ele vai ser atendido muito mais do que ele pediu. Talvez ele inverta as mensagens, os pedidos, para de me mandar trabalho. Possivelmente. Senhor presidente, muito obrigado. Agradeço já desde o início as palavras do Dr. Bruno, ele é suspeito, né? E essas palavras eu tenho certeza que são virtudes de um coração bondoso. Excelentíssimo senhor desembargador Gilberto Giraldelli, digníssimo presidente deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, amigo, um incentivador, um exemplo de magistrado, assim como o excelentíssimo senhor desembargador Sebastião Barbosa Faria, vice-presidente, corregedor regional eleitoral desta corte, também um magistrado atuante, um amigo sincero, com um sorriso sempre no rosto, que nos motiva a prosseguir, desembargador Sebastião. Eu também cumprimento, senhor presidente, os senhores juízes membros, doutor Sebastião Monteiro, doutor Fábio Henrique Rodrigues, doutor Bruno, que eu já o cumprimentei, meu amigo da magistratura, doutor Jackson Francisco Coutinho, doutor Gilberto Lopes Bussic, companheiro da magistratura, doutor Armando Cândido, que também se faz presente, colega desde os bancos da universidade. Eu também cumprimento, senhor presidente, o excelentíssimo senhor doutor Pedro Pochain Ribeiro, digníssimo procurador regional eleitoral, os excelentíssimos senhores juízes substitutos presentes que deixam esta casa, doutor Iali Sábio Mendes, em que passo a substituir honrosamente após relevante passagem por esta corte, aumentando em muito a minha responsabilidade, senhor presidente. Dr. Pércio Oliveira Landim, os servidores que atuam em plenário, Dr. Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, competentíssimo diretor-geral, o Breno Gasparotto, e a Verônica e os demais servidores eleitorais. Também cumprimento, senhor presidente, os juízes membros substitutos que não se fazem presente. Eu os cumprimento em nome da desembargadora Marilce Andrade Adário, desembargador desembargador Rui Ramos Ribeiro, né? Cumprimento o doutor Ednei, doutor Ciro. Senhores advogados, estimados colegas e amigos, queridos familiares que acompanham essa sessão pela Rede Mundial de Computadores. Senhor presidente, terei palavras rápidas, tão somente de agradecimento, primeiramente ao Deus das nossas vidas, que em sua infinita bondade me coloca em tão honrosa posição nesta egrégia corte eleitoral. Estar aqui, senhor presidente, não se resume a esforço próprio, pois as Sagradas Escrituras revelam que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu quero, senhor presidente, também não posso deixar de mencionar, em nome do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, e da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, agradecer a todos os eminentes desembargadores e desembargadoras que depositaram em mim tão honrosa responsabilidade. Agradeço a minha esposa amada, Daphne Reis, que se apresenta como coluna de minha estrutura, aos meus filhos, Davi, Esther e Sara, né, como bem ressaltou o Dr. Bruno, com apenas 1 ano de idade, filhos esses que eu reconheço como heranças do Senhor, verdadeiros galardões preciosos em minha vida. Senhor presidente, se hoje eu entro pelos portais desses tribunais e aqui piso meus pés, reconheço que o mérito são dos meus pais, Eliseu Dias Reis e Lúcia Alves Reis, que cederam todo o tempo de sua juventude em esforço sobrenatural para educar e ensinar o valor a mim, a minha querida irmã Lucilane
Sela e ao meu irmão caçula, Guilherme Reis, revelando, senhor presidente, em suas vidas que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão como águias, né? Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu lembro, senhor presidente, e aqui eu abro um parênteses, do seu discurso de posse como desembargador, o senhor ressaltou muito bem a sua aventura pelas estradas do estado de Mato Grosso. Salvo engano, era uma Brasília? Era um TL. Um TL, você né? não conhece ainda. Você não é muito novo ainda para lembrar disso. Não tinha desse modelo. Me veio à memória, senhor presidente, no seu discurso de posse, quando o senhor falou das suas aventuras, e eu me lembro bem o meu querido pai contando a aventura dele vindo para Mato Grosso. Chegou de carona até Presidente Prudente, tirou toda a mudança numa borracharia, e o único bem que ele tinha, que era uma bicicleta, ele entregou para conseguir uma carona até chegar em Mato Grosso, né? E passamos ali a residir em 1979, em dezembro, uma noite de muito calor, ali em Várzea Grande, no conhecido Beco do Piqui, 1979. Já encerrando, senhor presidente, eu não poderia deixar de registrar meus agradecimentos a todos os servidores do Poder Judiciário que fazem parte desta caminhada ao longo de mais de 2 décadas, abrindo caminhos e solidificando a estrada da minha carreira. E eu faço aqui, é impossível nominar todos, desde os oficiais de justiça, os escreventes, os gestores, os assessores, os colaboradores, e eu agradeço a eles em nome dos meus assessores, Rafael Meira e Wanderson Reis. Sintam-se todos abraçados e prestigiados, e os meus agradecimentos pelo esforço de vocês. Por fim, senhor presidente, agradeço ao laborioso e amoroso povo matogrossense, que tem o privilégio de possuir esse solo tão rico, que recepcionou tão calorosamente a minha imigrante família, terra que nos abraçou, nos deu oportunidades, aumentou a família, filhos, cunhados, netos, né? E amigos preciosíssimos. E isso, senhor presidente, o que o Estado de Mato Grosso fez com a minha família me motiva a cumprir fielmente a Constituição Federal e as leis, com alegria e muita vontade, senhor presidente, de servir a esta honrosa missão de garantir a integridade nos pleitos eleitorais, bem esse mais caro do Estado Democrático de Direito, para garantir o respeito das liberdades civis, respeito aos direitos humanos, as garantias fundamentais, primando sempre, senhor presidente, pela segurança jurídica, pois todos os envolvidos no certame eleitoral, sejam eles eleitores, candidatos e autoridades, devem respeito às regras de direito posta. Senhor presidente, muito obrigado e estou à sua disposição. Muito obrigado, doutor Edson. Cumprimento entusiasticamente Vossa Excelência, dando-lhe todas as boas-vindas, todo o apoio necessário para a realização do seu potencial e que se reverterá em trabalho para a justiça eleitoral. Vossa Excelência fazia referências nas suas palavras, eu me estava pensando aqui sobre como o estado de Mato Grosso é uma terra de oportunidades. Quantas e quantas pessoas que vieram para cá, o estado ainda a ser desbravado, né? Mas ele tem que ser desbravado pelos fortes. Muitos que vieram para Mato Grosso não tiveram a persistência ou a força de vontade suficiente para resistir, continuar, insistir na sua trajetória, e muitos deles acabaram retornando. Aqueles que permaneceram e lutaram certamente são vencedores, e eu incluo aí o seu pai, que você fez a referência muito corretamente,
e no sentido de que mais um que veio para Mato Grosso acreditou nesse potencial, o potencial dessa terra, e certamente não se arrependeu de estar nesse estado. Uma outra observação, e também pensava comigo quanto que Deus é justo, quanto Deus trabalha por nós, né? A possibilidade hoje de inclusão no meu círculo de amizade de pessoas que até então não tinham um conhecimento muito mais próximo, é motivo de agradecimento, porque eu tenho percebido que Deus tem colocado pessoas maravilhosas nas nossas vidas. Então, fica aqui esse registro, eu tenho grande satisfação de ter trabalhado com os que estão nos deixando nessa oportunidade, doutor Iali, doutor Pedro. Foi para mim motivo de grande alegria, de aprendizado. A cada dia que nós realizávamos uma sessão, a cada contato era, assim, um aprendizado e uma satisfação muito grande de poder trabalhar com pessoas dessa estirpe, dessa qualidade. E agora, com a chegada do Dr. Pércio Landim e do Dr. Edson Reis, tenho certeza que também, para mim, vai ser inaugurada uma nova fase no Tribunal Regional Eleitoral, que certamente será de grande proveito para a Justiça Eleitoral. Rogo a Deus que nos abençoe todos nessa grande tarefa que nós temos pela frente, que possamos, sim, ser os condutores desse processo eleitoral e desaguar na busca do resultado que se pretende, que é a realização de um pleito onde a vontade do povo seja externada, seja revertida na decisão da escolha dos melhores candidatos. Eu declaro encerrada a sessão, agradecendo a participação de todos. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado.